casa, não estou sem nada. Sem problemas, já estamos gravando, muito bem. Olá, muito boa noite, vamos deixar registrado aqui, bom dia, boa tarde, para quem está vendo assincronamente. Hoje, 14 de setembro de 2023, num calor de 30 e alguma coisa graus, um calor que está fazendo. Estamos aqui iniciando o nosso 23º encontro do nosso percurso de leitura do Seminário 11. Percurso interrompido aí por um tempo, devido a alguns percalços de percurso, mas que estamos aqui, movidos por esse desejo que nos conclama, que nos chama, que nos convoca, que é falar de psicanálise, e o que falávamos e tricotávamos aqui nos bastidores, que não é uma teoria fácil. Psicanálise é difícil, a teoria psicanalítica é difícil, a teoria psicanalítica não se apreende cognitivamente, como a gente já viu aqui nas outras lições, né? E talvez por ser difícil, é por isso que ela nos convoca, nos chama, nos move. Mas é possível. Se não fosse possível, não chamava difícil, chamava impossível, como coloca em seus seminários e suas falas abençoadas o queridíssimo Jorge Cesarino. Tenho aqui a Kelly, que está em Curitiba, correto? Eu sempre confundo. É São Paulo, Campinas. É São Paulo, é Campinas. Quando é que eu tirei Curitiba? Você está em Curitiba? Por que eu estou com Curitiba na cabeça? Não sei. Você está em São Paulo, né, Nívia? Eu estou em São Paulo, São Paulo, Você está em São Paulo. É Campinas, perdão, querida. Por que eu falei Curitiba? Sei, porque eu falei do Jorge é de Curitiba. Vamos lá fazer as associações. O que tenho que falar sobre o Jorge? Não sei. Porque o Jorge é de Campinas. Tá certo. O Daniel é de Campinas. O Daniel Omar, o Alexandre Starnino, tem o pessoal aí de Campinas. Mas tá explicado aí o meu lapso, né? Enfim. Bom, vamos aguardar. São agora, no meu relógio, 19h30 cravados, né? Vamos ver se o pessoal vai chegar. Deixa eu ver se tem alguma movimentação aqui no grupo. A Flávia falou que entraria, mas vamos começar o que tem para hoje. Nós tivemos aí um encontro onde começamos a falar do capítulo 6, né? Aqui eu coloquei a esquise do olho, do olhar, encontro 4, mas houve um encontro onde falamos de outras coisas, né? E, na verdade, acho que 2, né? Teve um que a gente elaborou bastante, né? Nós tivemos 2 encontros aí onde a gente estava analisando a questão do que é a esquise, né? Falamos sobre isso. E aí no comecinho, e na página 71, no começo dessa aula, né, que o Jacques Lamillet chama de a esquise do olho, do olhar, né, a aula de 19 de fevereiro de 64, o Lacan ainda continua a sua elaboração sobre a repetição. Então estamos aqui falando sobre o conceito da repetição, né, o inconsciente e a repetição. Já falamos aí dos registros da Psique e da Automaton, né? Lembrando que o Automaton ele pertence ao registro do simbólico e do imaginário, e a Psique ao real, né? Então colocamos aí frases clássicas, né? Encontro do real, né? A Psique como encontro do real, o encontro faltoso, né? O entre a percepção e a consciência, percepção, essa palavra que vai nos guiar hoje, percepção, né? Então tivemos esses apontamentos. Capítulo, assim, aula que é para ser lida, relida, né? Da Psique e do Automaton, que é uma releitura de Freud para aquilo que... De Freud não, de Lacan. Para Freud, naquilo que Freud coloca no além do princípio do prazer, principalmente,
na questão da compulsão à repetição, né? A repetição, aquilo que coloca o sujeito naquela posição que lhe causa sofrimento, que lhe causa dor, que lhe causa mal-estar, e ele não sabe por que ele sempre se coloca naquela posição subjetiva. Posição subjetiva, lacanianamente falando, é uma questão importante. Passa pela interpretação, alterar a posição subjetiva do analisando. Né? Uma das funções da interpretação. Alterar a posição subjetiva, né, do analisando para que ele possa sair aí dessa posição de gozo. Palavras importantes. Flávia, seja muito bem-vinda, minha querida. Quanto tempo? Como você está? Obrigada. Estamos aqui Atrapalhando. só... Não, estamos aqui só fazendo um retrospecto aqui de algumas coisas, né? Antes de avançarmos. Seja muito bem-vinda. Então, essa questão da repetição, ela se coloca como algo que quizá às vezes não seja novo, porque há algo de novo aí na repetição, como a gente falou. Né? Repetição não é reprodução. E o que tem que se entender, o que tem que se escutar aí na cadeia de significante é o que se repete na repetição, mas algo que percebeu que de novo está ali. Né? Então a gente estava falando sobre isso quando a gente aí falamos da Tiquet, do automaton, que é capítulo aí para ser lido, relido e lido de novo, como eu disse, né? A questão da representação, né? Do Vostellum Representans. E aí viemos a esta parte do seminário que foi chamada de do olhar como objeto A minúsculo, aqui ainda chamando de objeto A, objeto pequeno a, objeto A minúsculo. E aqui começamos, né, na página 71, e falamos aí sobre a questão da esquise, né, dessa divisão entre o olhar, alguns trechos aqui para serem destacados. Lá no finalzinho da página 71, ele retoma o automaton e diz, e também é mesmo por automatismo que traduzimos a Zwang. Zwang é a compulsão. Da Wiederholungszwang, compulsão de repetição. E aí o Lacan começa a dissertar no que vai culminar aqui agora com a questão do olhar. Falamos aí sobre uma questão da transferência, né, o vínculo entre transferência e repetição, que é um vínculo importante, né, lembrando que transferência não é a repetição, né? A transferência é a atualização do inconsciente em ato, e vimos aí a questão do pai, não vês que estou queimando novamente, né? E vamos chegar num ponto agora, onde ele vai, ele aqui, é interessante que aqui nessa primeira parte, ele cunha o adjetivo tíquico para tique, né? Lá na página 74 aqui, ele faz assim, transfixada de tíquico, e mais na frente ele vai explicar o que é esse tíquico, né? Lacan indo e voltando. Né? Temos que imaginar esse movimento de uma aula, né? Indo, voltando, pegando as percepções, para citar essa palavra, que vai nos ser muito importante hoje. Então eu vou começar aqui apresentando, antes de começar a ler o Lacan, uma
questão para vocês. Eu tinha que começar com essa reflexão, mas eu fiquei conversando. Eu quero ler um texto aqui para vocês, do Forbes, tá? Que está nesse livrinho aqui, que eu acho simpático. Você quer o que você deseja. A gente estava falando de, né? Sim e não, né? Você quer o que você deseja. Né? Cuidado com o que desejas, pois poderás ser atendido. Aí todas umas questões aí, né? Que podem ser refletidas em cima desse título. E eu ia começar, né, antes dessa digressão, mas eu acabei me empolgando na conversa de bastidor e mudei a ordem. Eu vou ler uma crônica que está aqui, que chama Palco, do Jorge Forbes, curtinha, tá? Para a gente poder refletir em cima de algumas questões. Kelly, por favor. Depois você manda foto da capa do livro para mim comprar? Sim, né? Você quer o que deseja. Tá. Tá? Mando, mas eu mando sim, sem problema. Da editora Manoli. É um livro bem interessante, porque ele não tem lacanês. Né? Ele tem algumas crônicas, onde lidas vão apresentar muito essa questão do real, do desejo. Depois ele tem algumas conferências, e aí tem uma parte lacaniana, que já é mais técnica, mas mesmo assim, a escrita do Forbes não tem lacanês. Né? Estou querendo o novo dele agora, mas não consegui ainda. Eu vou ler só uma coisa aqui do prefácio, antes, que faz assim, olha, você quer viver esse amor tão duramente conquistado? Você quer realmente passar nesse vestibular? Você quer assinar essa petição? Você quer que eu lhe apresente essa pessoa? Você quer embarcar nessa viagem? Você quer de fato engravidar? Você quer fazer essa operação? Você quer frequentar essa praia? Você quer? Você quer o que deseja? Está aqui no prefácio do livro. Então aqui tem algumas considerações importantes. Eu gosto muito desse livro, mas uma crônica que me chama a atenção para isso que a gente vai discutir, que é a questão do olho, do olhar, ela chama Palco. Eu vou ler aqui para vocês. Fátima tinha uma vida ruim. 47 anos, branca, magra, dentuça, classe média enjeitada. Ela não é nada muito, tudo mais ou menos. Casamento, mais ou menos. Amigos, mais ou menos. Emprego, quando tinha, mais ou menos. Uma vida profundamente chata. Seu nome, Fátima, tão cheio de promessa, tinha feito ela tentar se agarrar à seita do pastor da televisão. Mas nem ele deu jeito. Nem milagre para não perder o emprego. E lá estava Fátima agora, mais uma vez, na monotonia do porta em porta. Naquela tarde, ela foi tentar sua chance de serviço como recepcionista e indicadora de assentos no Teatro Municipal. Eita, emprego bom, pensava. Tinha garantia de funcionária e alegria de estar no teatro. 5 horas da tarde, entrevista marcada, ela se apresentou. Passava cuidadosamente na cabeça, tintim por tintim, as indicações que Mercedes, sua amiga e amante do chefe do teatro, tinha lhe dado do que era para dizer. Dessa vez, Fátima, você vai ver. O Nicanor vai acabar com o seu tormento. Já está tudo combinado. É só você se apresentar. Nicanor não é homem de faltar com a palavra, muito menos para mim. Você já viu, né? O que acontece com ele se ele não te empregar. Nicanor atendeu Fátima. Nem ouviu o discurso preparado. Foi logo dizendo que era uma pena, muita pena, e patati patatá.
Fátima não ouvia mais nada. Só olhava fixada a boca do Nicanor. Sua obturação de ouro, seu bigode, seus óculos de lente suja, tudo tão triste, tudo tão falso, tudo tão velho. Levantou-se, nem pensou em dizer até logo. Talvez tenha dito, não importava. Estava perdida em sua tristeza. Fátima se viu na calçada de fora do municipal. Seu sonho perdido levou-a a observar com mais cuidado os detalhes daquele prédio. As colunas, os vitrais, as escadas. De repente, uma porta semi-aberta. Sem titubeio, movida por uma força estranha, Fátima atravessou a porta, encontrou-se em um corredor, caminhou por várias salas, olhou aqui, olhou ali, chegou ao palco. Não tinha ninguém. Total silêncio. Com muito cuidado, abriu lentamente uma fresta na cortina de veludo. Olhou a plateia, não tinha ninguém. Ah, quanto lugar vazio para a emoção preencher. Fátima sentou-se em um caixote jogado em um canto do palco e ficou olhando tudo aquilo. Até que lhe veio uma ideia. Ela queria dançar e lembrou-se do radinho. Fátima carregava na bolsa um radinho desses de pôr na orelha e fazer o assento do ônibus mais confortável. Ligou o radinho, tirou da Rádio Magnólia e procurou música condizente com aquele palco. Encontrou-a naquela estação que pouco escutava e que só tocava música clássica. No ônibus, aquela música não servia. Para aquele palco, era ideal. Certificou-se mais uma vez de que não tinha ninguém. Pôs o volume bem alto, colado ao ouvido, e começou a dançar. A dançar, a rodar, a rodar, a vibrar. E, para melhorar sua sensação, sentiu que, de olho fechado, tudo era ainda melhor. Enquanto Fátima dançava, embebedada de orgia clássica, chegaram para o ensaio das 6 horas os integrantes do corpo de baile. O primeiro que a encontrou, fascinado com o que viu, correu para chamar os outros, que viessem em silêncio assistir. Devagarinho, imperceptivelmente, abriram a cortina e instalaram-se nas primeiras fileiras. E Fátima dançava aquela música que não acabava mais. Até que, exausta, reproduzindo a última cena do cisne, jogou-se ao chão, ajoelhada, arfando. Os bailarinos se levantaram, aplaudiram e gritaram: bravo, bravo, bravo! Fátima pegou o radinho e a bolsa envernizada. Olhou assustada para um lado, para o outro. Queria sair dali correndo. Quase foi. Mas parou na entrada da coxia. Voltou para a boca de cena e, no melhor da lembrança que tinha do filme daquela bailarina, com os pés abertos, andando nas pontas, abaixou a cabeça, estendeu o braço esquerdo, pôs a mão direita sobre o coração e agradeceu. Brava, Fátima, brava. Algum comentário? O que a Fátima pode nos dizer, que eu acho que vai casar com o que a gente vai ver tão teoricamente aqui no Lacan, mas a arte e a escrita, a literatura fazendo o seu papel aqui. Por favor, o que acharam da Fátima? Você dança, né, Flávia? Danço. Apresentação agora em dezembro, né? É a sublimação, assim, ela entrou no estado de sublimação, ou não? Pode dizer que ela Talvez, desejou pode.
coisa? Era um Podemos, desejo tão o cisne ainda, né? né? Uma coisa que é tão difícil, né? E ela com Uhum. 47 anos, uma coisa que se for ver, passado, muito distante, entrar no corpo de balé para dançar o cisne, né? Uhum. É uma coisa importante a idade, né? Vejamos algumas coisas aqui. Vejamos Fátima, vejam. Ela era mais ou menos. Tudo na Fátima era mais ou menos. Né? Casamento, Ela mais ou mais, menos. assim, Hum? mais ou menos dançou, mas foi um momento, né, assim também, né, Gui? Uhum. Mas eu não sei se ela mais ou menos dançou. Eu não diria que ela mais ou menos dançou. Eu diria que ela verdadeiramente dançou, sabe assim, no sentido de se entregar a esse desejo onde naquele momento ela era a bailarina do cisne, né? Então assim, eu acho que ela quase como ela se transfigurou para dentro do desejo, assim, sabe, do grande desejo dela, porque você vê, ela foi para um processo seletivo para ela ser a mulher da senha, né, da bilheteria, ela quer trabalhar lá numa função bem né, nem destaque. E de repente ela se coloca no palco e dança bravamente, assim, nesse sentido aí, onde os bailarinos aplaudem desbravo, né? Então, assim, eu acho que ela nesse momento, ela deixa de ser esse lugar do mais ou menos, né? Ela quase como ela concretiza o desejo, né, de ser alguém, de ser. E quando ela volta, né? Quando ela se dá conta, ela vai lá saindo e dá meia volta, volta e faz o movimento do agradecimento. Não sei, eu fiquei pensando por aí. Eu acho que é o momento onde ela deixa de ser mais ou menos nesse lugar morno, né? E ela verdadeiramente está viva, né? Tá viva no sentido de desejo. A gente estava falando um pouco aqui em relação a isso, né? Se continuar sendo, continuar desejando a vida toda, e quanto mais você deseja, mais você quer desejar, porque a falta está sempre. Mas então ela ficou tão absorvida, não sei. E o Forbes tem essa coisa poética, né? Então acho que tem esse jeito de trazer de um lugar poético. Mas para mim ficou isso. No meu pensamento, foi o mais ou menos, foi que ela poderia ter feito isso a vida dela também, né? E ela foi num momento. Mas a partir desse momento, ela pode querer fazer ele como completo, porque a dança exige muito, né, da gente. A dança exige uma efetividade de tempo, de corpo, de tudo. Então, eu pensei mais nesse sentido, porque a entrega que ela fez foi só naquele momento. Então, ela continua sendo ainda, por mais que ela tenha um aplauso, tudo, se ela não tomar uma atitude do desejo dela, ela vai continuar sendo mais ou menos. Mas eu acho Aí que é o tem. desdobramento, né? Aí é o Né? capítulo 2, né? Já é o desdobramento e também tem algo assim, né? Quando você coloca assim desse lugar, se ela não fizer, eu acho que assim, talvez entra nesse lugar dela necessariamente para ela mudar, né? Ela precisaria ter esse segundo momento. Eu acho que considerando assim, né? Quantas Fátimas existem no mundo e onde ter aquele momento já valeu a vida toda, sabe? Assim, eu não sei, é quase como eu não sei, me veio assim, às vezes isso que a gente entra desse lugar já seria a perfeição, né? Nesse lugar de não ter a falta, se ela continuasse, se ela entrasse, aí chamassem ela, os bailarinos chamassem ela para participar, arararará, já virava. Mas eu Aí acho que virava filme. então, já virava Disney, né? Já virava Hollywood, mas eu acho que assim, eu acho que tem talvez o que, eu não sei, né? Por que o Gustavo trouxe isso dentro do olhar, mas não consigo entender ainda. Mas a questão que me vem desse momento dela poder vivenciar esse desejo,
Se você quer o que você deseja, ela não queria aquele emprego, ela estava indo porque era a única opção dela, ela foi lá quase assim, ó, fim da fila, você só tem aquele ingresso lá, só tem aquele último banco para ver o espetáculo. Tá bom, aceito, vai, eu quero tanto, mas na verdade eu queria aquele, não. Ela ia ficar numa coisa mais ou menos que era o emprego. E quando ela vai, baila e dança lá o cisne, ela sai ela quebra, eu acho, isso, né? desse mais ou menos. Mesmo que seja por um instante, ela conseguiu encostar na essência, sabe assim, na essência do desejo. Não sei, eu fui por aí. O que a Kelly pensou. Muito bom. A Fátima realmente causa várias interpretações, né? E várias reflexões. O que me chamou a atenção na Fátima, e foi interessante, porque eu já conhecia, eu peguei o livro por acaso, quando estava. Já tem um tempo que eu preparei essa apresentação para vocês, né? Do olhar. E vejam o que eu interpretei aqui dessa forma. A Fátima, ela não era. Vejam, nada. Branca, magra, dentuça, enjeitada, só coisa negativa. Você fala bem, Flávia, na interpretação, né? Dá para dançar, né? Você tem 43 anos. E já começa o texto falando assim: Fátima tinha uma vida ruim. Então, tudo para ela era mais ou menos. Fátima não era vista. Fátima não era notada. Casamento era ruim. Amigo era ruim. A Fátima não era notada. A Fátima não era vista. A Fátima queria ser vista. Nisso que o Lacan chama, cachorrada hoje tá, não sei se dá para vocês ouvirem, né? Tá uma assanhada com a nisso que o Lacan chama de desvanecimento ou fading do sujeito. A Fátima estava passando por esse processo de desvanecimento, de não ser nada. É a minha visão, tá, gente? A interpretação não tem certo ou errado. E vejam que quando ela começa a olhar o prédio, ela tem um ímpeto de entrar e ela vai parar no palco. E qual que é o que é palco? Né? O palco é onde as pessoas são vistas. Só que qual que é a primeira atitude que Fátima toma? Certificar-se de que não havia ninguém. E aí, então, Flávia, concordo assim, totalmente com a palavra sublimação, né? Depois de ter sido, vamos usar um termo popular aqui, esculhambada lá pelo tal do Nicanor, que era amante da amiga e que ia dar o emprego para ela, que senão a amiga, né, você vai ver só o que acontece, né? Ela não consegue o que ela quer. E aí a Fátima dança, mas ela dança como, né, jamais dançou alguém, né? E me lembra muito a questão tem a música da vida da bailarina, quem descerra a cortina, né, da vida da bailarina, que não é uma vida fácil. E aí Fátima é vista, Fátima é notada. O que Fátima vai fazer no capítulo 2, Flávia, aí já deixa para o nosso imaginário, aí nós poderíamos conversar muito aí. Se ela não tomar uma atitude, né? Aí, né? É justamente o que me chamou a atenção aqui, porque nos próximos capítulos, aí, nas próximas lições, o Lacan vai introduzir a questão da pulsão escópica. Semana passada, eu tive um encontro com a Jane Haddad, do filme, né? Precisamos falar sobre o Kevin, por isso que não tivemos nosso encontro, né? Que precisou ser adiado, então foi semana passada. Estávamos falando sobre a questão do olhar do Kevin. Não sei se vocês já viram, precisamos falar sobre o Kevin. A maneira como o Kevin olha para a mãe, né? E aí eu fiquei mexido com essa questão do olhar, juntei com a Fátima e falei da seguinte forma: vamos introduzir essa temática nesses dois aspectos. Vamos colocar o olho, né, como aquilo
crucial, que a gente já começou a ver aqui no começo da lição, né, da esquise, do olho e do olhar, né, é um nome interessante, a esquise, a divisão. Há uma divisão, o olhar e o olho. E aí me veio Fátima novamente à cabeça, falei, bingo. Fátima queria ser vista. O que é um sujeito querer ser visto? Às vezes um sujeito só quer ser notado. Então ele procura algum lugar onde ele vai conseguir realizar isso. Seja numa igreja, quando ele está lá orando, fazendo, ele está sendo visto. Seja num palco, por que não? Palco é um significante, né? O Forbes não deve ter colocado isso à toa, né? Não deve ter colocado isso à toa. Seja numa apresentação de escola, por exemplo, às vezes o sujeito só quer ser visto. E existe um teórico da história da arte que chama Didi Huberman, que ele tem um livro que chama Aquilo que... O nome exato eu passo para vocês depois. Aquilo que te vê e aquilo que te olha. Então, é uma coisa para introduzir essa questão da pulsão escópica, né? Quando você vê algo, aquilo te olha também. Então, o que estava olhando Fátima ali? Incorporado, né, pelos bailarinos, colocado aqui pelos bailarinos que chegaram para o ensaio. O que estava olhando Fátima? Aquilo que te olha e aquilo que olha você de volta, nesse movimento, né? Esse movimento pulsional do olhar, esse movimento pulsional produzido aí pela esquise do olho e do olhar. Eu acho que foi uma maneira poética, porém, né, didática, de introduzir essa questão. Poderíamos ficar 1 hora falando de Fátima, né? Estudo clínico, Fátima, caso clínico, porque aí não seria nem uma psicanálise selvagem nem nada, é somente um estudo de texto. A minha ideia era essa. Alguém quer comentar alguma coisa em cima disso? Acho que tem uma coisa, Gustavo, que você falou agora, essa questão do ver e do olhar, né? Porque é igual o ouvir e o escutar dentro da clínica. Então, quando você traz ela, né, ela estava sendo vista, né, dentro do ver, mas ela também estava sendo olhada além de vista. Né? Além do visto. Além do ser vista, né? Que é algo muito mais, que cola muito mais em tudo que está se falando em relação a essa questão escópica, né? Desse lugar aí. Para um além, exatamente. Essa questão ela passa para o além. Né? Eu tenho que pegar a referência exata do livro, do Didi Huberman. Tá. É um livro esse serviço que você falou? É um livro, um artigo? O que é? É um livro, é um livro. Esse que eu li agora é um livro... ele deve ter lá no site dele. O Fátima deve ter lá no texto, deve estar lá no site do Forbes, mas ele está nessa coletânea aqui, Você Quer o que Deseja. Que é uma frase do Lacan, né? Que é uma frase do Lacan. Você quer o que deseja. Depois eu jogo lá para vocês. E tem várias outras crônicas interessantes, mas essa da Fátima me lembro bem de quando li ter me tocado por essa questão, né? Interessante que ler em voz alta é uma coisa diferente, né? Você vai ler, eu estava me escutando ler aqui de uma maneira diferente da minha primeira percepção. Ok, pessoal. Ok, meninas. Podemos seguir? Eu estava tentando achar aqui. Não, eu ainda vou fazer uns apontamentos antes de voltar para o livro. Eu ainda tem que achar o nome do livro do Didi Huberman, que quem indicou esse livro foi até o Alexandre, na época, o Simões.
Ele fala muito nesse livro e é interessante, uma questão da história da arte. Então, o que a gente vai ter daqui para frente no Seminário 11? A introdução dessa pulsão escópica, a questão da anamorfose. Lembra do quadro da caveira? Né? Lá no começo, né? Tem gente que, depois que acha a caveira, não deixa de ver a caveira. Né? Esse quadro aí, vamos ver a questão da anamorfose. E o Lacan vai citar muita coisa de arte, né? Como sempre, e vai citar o filósofo várias vezes, com o qual vamos trabalhar hoje, que é o Maurice Merleau-Ponty. Vocês tiveram como assistir aquele pequeno vídeo do professor Franklin que eu mandei para vocês? Ou não? Pus um pequeno vídeo lá no grupo, vocês puderem, assistam a esse pequeno vídeo, sobre esse filósofo que vai lidar com a percepção de uma forma diferente. Percepção. Se vocês lembrarem, lá da carta 52, que a gente passou, né, por cima um pouquinho, nós vamos ver que percepção é uma coisa que o Freud usou no seu projeto e depois no esquema Paint, né? Trabalhou as percepções com aquele nome alemão enorme. A percepção é uma coisa que é usada na filosofia antiga, desde Aristóteles, desde Platão, como assim como coloca o professor Franklin lá, como um auxiliar precário do conhecimento, né? E ao mesmo tempo como algo que viria a atrapalhar o processo cognitivo. Quero dizer, a percepção nos engana, os nossos sentidos podem nos enganar. Né? Nós temos aqui a definição de percepção: ato ou efeito de perceber alguma coisa por meio das sensações, do mundo sensível, da sensibilidade. Um exemplo meio clássico, mas que ilustra muito bem essa questão da percepção. Você vai na casa da avó, né, tem um bolo lindo e maravilhoso à mesa do café, que está exalando um cheiro fantástico. Você vai muito ávido ao bolo, né, e percebe que o bolo era decorativo, era fake, apesar do cheiro. O cheiro que poderia estar vindo de algum outro lugar. A sua percepção visual te enganou. O cheiro era do bolo que ela realmente estava fazendo, por exemplo. Né? Você vai lá e percebe que é um bolo decorativo. Você vê uma rosa linda, maravilhosa. Quem nunca? Eu já, várias vezes. Ou uma orquídea, ou alguma flor. Você vê, acha que é verdade, fala, ai, que lindo. Você vai lá ver, é gesso, é plástico. É alguma outra coisa. Tinha uma propaganda, e essa questão da percepção é muito utilizada no cinema, no marketing principalmente, né? Sabe aquela coisa que você compra com os olhos? Que a sua percepção te diz alguma coisa. Lembram do Imagem Não É Nada, Sede é Tudo, Obedeça a Sua Sede? Sprite. E a propaganda não era um Sprite, né? Mostrava um xarope, né? Como uma coisa mais deliciosa do mundo. Um xarope assim, descendo pela garrafa, colher, óleo de fígado de bacalhau. Mas ele estava ali como uma coisa, né? Aí falava, imagem não é nada, sede é tudo. A imagem não é nada, a imagem engana. Os nossos sentidos nos enganam. E aí nós vamos trabalhar em cima da ilusão de ótica, por exemplo. Então, na filosofia,
desde Platão, que tem essa questão do mundo das ideias e do mundo sensível, tudo que existe aqui no mundo existe porque existe no mundo das ideias. Então, se eu tenho um cavalo aqui, é porque existe um cavalo no mundo das ideias. Essa, né, dicotomia clássica. Então, a partir do momento que a percepção nos engana, nós vamos precisar de quê? Nós vamos precisar usar o nosso intelecto, certo? É o intelecto, é a razão que vai prevalecer perante a percepção. E aí nós vamos ter Kant, né, que vai fazer a crítica da razão pura. Nós vamos ter Kant aí, que vai ter a crítica do juízo estético, questão do belo e do sublime, não sei se vocês já ouviram falar, mas com certeza já, né, o belo e o sublime. Então, é uma coisa até interessante de se colocar dentro dessa questão do juízo, né? Do juízo estético. Nós vamos ter a crítica do juízo estético. O que é belo? O que é sublime? O que é belo para Flávia pode não ser belo para mim. E aí nós vamos ter aí a capacidade de julgar. Capacidade de julgar o que é o belo. Então, Kant diz que uma experiência estética é uma experiência dividida. Você olhar uma coisa de muito perto, você tem uma percepção. Você vai se distanciando, você vai tendo outra percepção. O belo, vamos colocar assim, aí o Kant tem a dicotomia entre o que é agradável e o que é belo. Né? O agradável é essa coisa, vamos chamar de gozo, vamos colocar isso em termos lacanianos. O agradável é aquilo que tem um caráter privado. É agradável para a Flávia, é agradável para a Kelly. Né? Enquanto que o belo é uma coisa mais abrangente. É muito complexo falar disso, não sei se está dando para entender, mas é para fazer sentido com o que o Lacan vai falar do Merleau-Ponty. Precisava fazer essa... Isso nas relações também, né, Gustavo? Porque uma pessoa vai chamar a atenção da outra, alguma coisa assim, uma pessoa se apaixona por uma pessoa, às Sim. vezes pelo belo, e depois já vê que não era só beleza, assim, não tinha nada, se decepciona também com a pessoa, né? Bom, isso mesmo. É. O Kant tem uma frase que depois o Freud coloca a beleza como um dos pilares da civilização, né? No Mal-Estar da Civilização, o Kant fala que a beleza nos dá vontade de viver. Né? E é realmente isso, Flávio, um bom exemplo, porque, vamos lá, para fazer um julgamento estético, é essa história que eu falei, você não pode nem estar muito perto do objeto e nem muito longe do objeto. Então, você se encanta com uma pessoa, né? Vai na atração da pessoa, às vezes estando muito distante, quando você chega muito perto, você acaba se decepcionando. Né? Pode dar um exemplo? Pode dar um Pode, exemplo? Fica à vontade. O filho mais novo, ele achou a mulher mais linda do mundo, assim, falou que ela era a mulher mais linda que já tinha visto. Aí ele foi conhecer pessoalmente, ela veio aqui, ele foi lá, mas aí acabou, porque ela não conversa. Ele falou, mãe, por um outro. ela não fala, ela não tem assunto. Eu falei, mas você não puxa o assunto? Eu puxo, mas ela não desenvolve. Então, assim, ela continua sendo bonita, mas passou. Então, você veja que é uma percepção que engana. Engano. É uma percepção que engana. E aí ele pegou um outro fator aí para poder balancear isso aí, né? Aí vem o porém, né? É bonita, porém, à noite todos os gatos são pardos. Né? Muito bem. Porque
Aí vem a questão do intelecto, aí o Kant fala que para você fazer um julgamento estético tem que entrar essa experiência cognitiva, que é isso que é um exemplo, isso que você traz, Flávio, né? Então, uma coisa que apreende, o conceito vai apreender essa sensação. Isso é o intelectualismo, isso quem faz é a razão. Isso perpassou por toda a filosofia. Até chegar num ponto que um tal de Maurice Merleau-Ponty quebrou toda a filosofia, contemporâneo de Lacan, foi amigo de Lacan, daquele grupinho lá, né, da pesada da França, né? Foucault, Deleuze, Lacan, Sartre, Simone de Beauvoir, esse povo que não tinha muito o que fazer na vida, ia filosofar, inventar umas coisas. Ele pegou e falou, pô, não é bem por aí, não. Ele é um fenomenólogo, né? E ele escreve a fenomenologia das percepções. Que é aí que o Lacan vai pegar o ponto de 2 livros dele, da fenomenologia das percepções, e quando o Lacan dá essa aula, ele tinha acabado de lançar um livro póstumo, tinham acabado de lançar um livro do Maurice Merleau-Ponty que chama O Visível e o Invisível. Então ele vai citar muito essas 2 obras aqui, né? Então, o Maurice Merleau-Ponty filosofava, claro, né, como todo bom filósofo, procurava sentido para as coisas, né? Por isso que se diz que todo bom filósofo é, no fundo, um bom neurótico, né? Porque o neurótico tem que pôr sentido em tudo e não para de pensar e de procurar sentido. Lacan era um bom neurótico. Eu faço assim para quebrar, né? Ficar dando palestra. Ele pega e se faz a pergunta que está colocada lá no vídeo pelo professor Franklin. Então, ele está lá, né? E então ele fala assim: quando estamos no mundo, entramos no mundo, por exemplo, ainda sem nenhuma ideia pré-concebida, não temos ideia de nada, o que vai nos tocar mais? Nosso conhecimento ou nossa sensibilidade? O que vocês acham? Que vai Imagina tocar que mais? entramos no mundo, tá? Imagina, estamos entrando no mundo, né? Nós não temos ainda nenhuma ideia pré-concebida de nada, não temos conhecimento, né? Para você produzir o conhecimento. O Lacan já citou o Tito do Aristóteles, que é o livro do conhecimento. Então, o conhecimento fala que você tem que passar pela experiência para você conhecer. Então, para você saber o que é um cavalo, você tem que ter visto um cavalo. E aí o Freud tira a ideia das percepções, mas aí eu... Então, assim, quando chegamos no mundo sem nenhuma ideia pré-concebida de nada, o que é que vai nos tocar mais? As nossas percepções ou o nosso conhecimento? Percepções, né? Percepções. Então, vamos fazer esse raciocínio. As percepções, se são as percepções que constroem o conhecimento, se não temos conhecimento, dependemos das percepções. Então, as percepções nos tocam mais. Lá atrás eles falavam o seguinte, lá atrás eles falavam que as percepções era só um apoio precário do conhecimento. Não, as percepções constroem conhecimento. Aqueles 3 segundos. Aqueles primeiros segundos de que você conhece uma pessoa, na percepção que você tem dela, né? De olhar a pessoa, aí depois você vai conhecer a pessoa, depois você vai ver como que é essa pessoa, você gosta, não. Mas chega a primeira percepção, né? Chega a primeira percepção. E essa é a tese do Merleau-Ponty, de maneira bem superficial. Ele vai falar a questão do corpo na fenomenologia das percepções. Então, a percepção que a gente tem das coisas, ou seja, como as coisas chegam até nós, nossas vias sensíveis, como as coisas chegam ao nosso pensamento, é que vai dominar aí a parada, vamos colocar assim. A percepção que temos das coisas é o nosso primeiro contato com essas coisas. Com um relacionamento, com qualquer coisa.
Então, aí ele trabalha muito a questão do corpo como na percepção, filosoficamente falando, né? Então, esta questão levantada por Merleau-Ponty, que vai levar o Lacan a conectar isso com a psicanálise e a produzir essa aula que vamos trabalhar aqui, as próximas também, né? Dentro desta perspectiva. Temos aqui uma frase do Maurice Merleau-Ponty: a ilusão nos engana justamente fazendo-nos passar por uma percepção autêntica. A percepção também, a ilusão é uma percepção que engana. Os mágicos, né? Os mágicos, Mr. M's da vida, a ilusão de ótica. É. Né? E tem esse clássico aqui, ó. Essa aqui vocês já devem conhecer, já devem ter visto. Não vi, não. As É percepções são diferentes. Ou é um 6 ou é um 9. As percepções são diferentes. Tudo vai depender de onde Então, você vê, né? Exatamente. Isso vai depender de onde. Vocês conseguem perceber o buraco que ele abriu aí na filosofia moderna, né, e na maneira de ver as coisas? Né? O Merleau-Ponty, ele mexeu com tudo. Ele escreveu sobre política, religião, psicanálise até, não era chegado de Lacan, né? Era lá do Collège de France, onde Foucault, por exemplo, dava aula. Né? Então, deixa eu só pegar um trecho aqui, ó. Tomando como ponto de partida o estudo da percepção, Merleau-Ponty é levado a reconhecer que o corpo próprio não é apenas uma coisa, um objeto potencial de estudo para a ciência, mas também é uma condição permanente da experiência, que é constituinte da abertura perceptiva para o mundo e seu investimento. Ele então enfatiza que há uma consciência e um corpo inerentes que a análise da percepção deve levar em conta. Né? Uma consciência e um corpo. Né? Por assim dizer, a primazia da percepção, e não mais do intelectualismo, né? Me lembra aqui primazia do significante, né? A primazia da percepção significa um primado da experiência, na medida em que a percepção tem uma dimensão ativa e constitutiva. Isso está no prefácio do livro dele, A Fenomenologia da Percepção. Só para apresentar, muito en passant, o que nos interessa para entender o que Lacan vai dizer e por que ele vai pegar essa questão da perspectiva, da percepção, quer dizer, da perspectiva psicanalítica. Se vocês tiverem em mãos, ou à mão, os outros escritos de Lacan, há um texto sobre Maurice Merleau-Ponty. Onde que está vocês, gente? Vocês sumiram aqui da minha tela. Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Ó, vocês sumiram aqui. Nos outros escritos, há um texto na página 183, escrito por Lacan, quando da morte de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty faleceu em 62, subitamente, um mal súbito. Dizem que enquanto preparava uma aula sobre Descartes, né, Descartes, lembra do sujeito da certeza de Descartes? Penso, logo existo. Né? Então, Merleau-Ponty vai conversar muito com o sujeito cartesiano, e aí morreu. Né? E deixou inacabado a obra que foi lançada depois, que é o Visível e Invisível, e o olho, uma questão sobre o olho. Então, se vocês quiserem ver a relação que Lacan faz mais estritamente e de Maurice Merleau-Ponty, é um texto curtinho,
Nos outros escritos, página 183 até 192. Podemos conversar sobre ele em um outro momento. Fica aí a indicação. Muito bem, meninas. Deu para introduzir o assunto? Aqui eu só voltei nesse ponto aqui, que é como o Freud coloca a indicação da percepção lá, depois o Lacan chamou de significantes. Se lembram desse esquema? Quando a gente falou da rede de significantes, né? Então olha, tudo entra no aparelho psíquico através de quê? Através das percepções, né? E aqui depois nós temos a indicação da percepção, depois vai para a inconsciência, e quiçá para a pré-consciência e para a consciência. Freud não trabalhou com a consciência, como sabemos. Então, percepção também, a questão das percepções, essa questão já estava presente em Freud, quando ele formulou aí a primeira tópica e a questão aí do inconsciente. Então, a percepção não é uma construção. Então, você não constrói uma percepção, tá? Ela é uma forma de sentir o mundo, em resumo. Filosofia é a sua terapia. Bom, se você ficar pensando nisso, você vai ser um bom neurótico. Muito bem. Querem falar alguma coisa? Não? Nívia, quer falar alguma coisa? Seu microfone está aberto? Está aberto, mas não quero falar não. Fechei. Não, que pena. Achei que poderia dizer algo. Então vamos lá agora a Lacan, vamos à letra de Lacan, vamos à página 74 e vamos entender essa questão. Muito bem. Se continuar assim, eu não termino esse capítulo nunca, né? Mas eu gosto de trazer essas digressões, né? A Nila não veio hoje, né? Como ela diz, ela gosta de ouvir as minhas reflexões filosóficas enquanto caminha, né? Vê se pode uma coisa dessa. Cada doido é a sua mania, né? Outro dia ela me pediu, e ela deve ver a gravação depois, um abraço para você, querida. Os links, porque no celular dela tinha perdido os links, né? Porque ela tinha que caminhar ouvindo, né? Todos os percursos que a gente já fez, do seminário 11, do mal-estar. Eu falei, você não tem coisa melhor para ouvir, não? Você fala que eu falo demais. Ah, mas eu coloco num e-mail. Eu falei, João, eu já falo rápido, você ainda me põe falando mais rápido ainda. Enfim. Um abraço para você, querido, que deve estar assistindo aí assincronamente. Citando Lacan. Então vamos lá, esse começo é tão poético. É aí que, livre como estou de perseguir, no caminho por onde os levo, a via que me pareça melhor, passando minha agulha curva através da tapeçaria, salto para o lado em que se põe a questão que se apresenta como encruzilhada entre nós e todos aqueles que tentam pensar o caminho do sujeito. Esse caminho, no que ele é busca da verdade, será para ser trilhado em nosso estilo de aventura, com seu traumatismo, reflexo de facticidade? Ou deve ser localizado lá onde a tradição sempre o colocou, no nível da dialética do verdadeiro e da aparência, tomada de saída pela percepção no que ela tem de fundamentalmente ideico, estético de certo modo, e acentuado por um centramento visual? Eu acho que ele vai escolher o primeiro caminho, né? O estilo de aventura e etc, etc. Né? Ele sempre vai contra o tradicional. Não é por simples acaso, remetido à ordem do tíquico puro, aqui ele introduz o tíquico como adjetivo de tique, aí mais tarde ele explica, assim como psíquico é o adjetivo de psique, ele cria o termo tíquico, que se torna o adjetivo para tique. Né?
remetido à ordem do Tíquico Puro, que é essa semana que chega ao alcance de vocês, por sua publicação, o livro póstumo do nosso amigo Maurice Merleau-Ponty sobre o visível e o invisível. Então, o que penso eu que é o movimento de Lacan aqui? Nessa aula, ele aproveitou o lançamento do livro para introduzir o tópico que ele vai dissertar depois em mais 2 aulas. É por isso que penso que está dividido aqui pelo Jacques Alain Miller essa questão do olhar. Então, aqui ele introduz a pulsão escópica, aproveitando aí o lançamento do livro. Bom, imagino eu, e soa ser, me parece que foi desta forma, né? Não podemos dizer com certeza. Né? Ao falar da repetição, né, ele se deparou então com esse lançamento aí e vai trabalhar em cima dele. Né? E aí ele diz: aqui se exprime, encarnado, o que constituía a alternância de nosso diálogo. E não tenho que evocar muito longe para me recordar do Congresso de Bonneval, onde sua intervenção testemunhava o que era seu caminho. Aquele que se partiu num ponto da obra que não a deixa menos em estado de completude, perfigurada nesse trabalho piedoso que devemos a Claude Lefort, a respeito de quem quero dizer aqui a homenagem que lhe rendo pelo tipo de perfeição a qual, numa transcrição longa e difícil, ele me parece ter chegado. Aí é a origem, né, do texto. O visível e o invisível pode nos indicar o momento de chegada da tradição filosófica. Essa tradição que começa em Platão com a promoção da ideia, aquilo que eu falei para vocês do mundo das ideias, né? Na qual podemos dizer que, por um ponto de partida tomado no mundo estético, ela se determina por um fim dado ao ser como soberano, bem atingindo assim uma beleza que é também seu limite. E não é por nada que Maurice Merleau-Ponty reconhece no olho o seu reitor. Eu vou seguindo, quem quiser pode interromper, tá? Aqui ele está só introduzindo a questão. Nessa obra, e olha que interessante, nessa obra, ao mesmo tempo terminal e inauguradora, né, terminal da obra do Ponty, porque ele faleceu. Inauguradora de uma outra forma de ver as coisas. Né? Vocês descobrirão uma lembrança e um passo à frente na via do que tinha primeiro formulado a fenomenologia da percepção. Fenomenologia da percepção, então, outro texto, que é o texto, né, basal, vamos dizer assim, do Merleau-Ponty. Ali se acha, com efeito, relembrada a função reguladora da forma, invocada ao encontro do que, à medida do progresso do pensamento filosófico, tenha sido empurrado até esse extremo de vertigem que se manifesta no termo idealismo. Idealismo vem de ideia. Como fazer alguma coisa juntar-se essa duplicata, em que se tomava então a representação com o que se supõe que ela deva cobrir? Lembram em Freud da ideia e da representação da ideia? Significante e significado em soci. Né? Vorstellung e Vorstellung representam. Vocês lembram disso? Nós temos uma ideia e nós temos a representação dessa ideia. Cavalo, eu vou falar cavalo, imagem acústica, cavalo, vocês vão pensar no cavalo. Aí que vai vir a primazia do significante, se é o mesmo cavalo, eu não sei. Né? Que aí que é a crítica que Lacan faz lá na instância da letra em Freud, né? Na instância da letra do inconsciente, o Saussure usa aquela dicotomia clássica da árvore, né? A árvore, e aí vem o desenho da árvore, né? Mas não necessariamente, né? A árvore, bom, tendenciosamente
creio que pensamos na mesma árvore, mas a árvore da Nívia pode ser diferente da minha. Isso aí a gente, psicanaliticamente falando, já sabe, né? Vocês já leram esse texto falando nisso? A instância da letra em Freud? A instância da letra do inconsciente ou a razão desde Freud? Né? Fica aí a dica importante para essa questão de significante. Muito, muito, muito. Fala Aí o de Lacan... novo. O nome é enorme, né? A instância da letra no inconsciente freudiano. Ou a razão desde Freud. É o título do texto que está nos escritos. Ele e função e campo da fala e da linguagem em psicanálise são essenciais para essa questão da linguística. Aí o Lacan vai dar o exemplo de duas portas. Né? Você tem duas portas. A porta é a porta. Só que se você coloca a palavra homem, mulher em cima, você muda o significante todo. Então, aí que ele vai dizer que essa questão vai começar a construir aí a questão da letra no inconsciente e trabalhar a questão do significante. Aí nós temos aqui, repetindo esta pergunta, ó, como fazer alguma vez juntar-se essa duplicata em que se tomava então a representação com que se supõe que ela deva cobrir, a representando, né? A fenomenologia nos remetia, então, à regulação da forma, a qual preside não apenas o olho do sujeito, considerando que a gente percebe as coisas com o olho, não necessariamente, somente, mas toda a sua espera, seu movimento, sua tomada, sua emoção muscular e também visceral. E um bom resumo aí do que é o corpo na percepção. Em suma, sua presença constitutiva, mostrada no que chamam sua intencionalidade total. Isso é o que está na fenomenologia da percepção, de forma bem resumida. Maurice Merleau-Ponty dá agora o passo seguinte, forçando os limites dessa fenomenologia mesma. Vocês verão que as vias pelas quais ele os levará não são apenas da ordem da fenomenologia do visual, pois elas chegam a reencontrar, aí está o ponto essencial, a dependência do visível em relação àquilo que nos põe sob o olho do que vê. A dependência do visível em relação àquilo que nos põe sob o olho do que vê. Ainda é dizer demais, pois esse olho é apenas a metáfora de algo que melhor chamarei o empuxo daquele que vê. Algo de anterior ao seu olho. O que se trata de discernir, pelas vias do caminho que ele nos indica, é a pré-existência de um olhar. E marquem isso, quem gosta de marcar. Eu só vejo de um ponto. Eu só vejo de um ponto. Mas em minha existência, sou olhado de toda parte. Aquilo que você olha e aquilo que olha você. Eu só vejo de um ponto. Mas em minha existência, sou olhado de toda parte. É preciso sair da ilha para que se tome dimensão da mesma. Eu só vejo de um ponto, mas em minha existência sou olhado de todo. Hoje, então, mais do que nunca, né? Se você for olhar a questão essa questão da fenomenologia do olhar, o Foucault vai construir isso no Vigiar e Punir. A questão do olho, do olhar, é tão importante, do vigiar,
que a pessoa, só de ter a ideia de que ela está sendo olhada, ela muda o comportamento. É a ideia do guarda. O Foucault fala isso nesse Vigiar e Punir, mais uma leitura aí, né, que a gente vê muito sobre o nascimento da prisão. E esse livro ele é muito indicado em direito penal, mas ele tem coisas bem interessantes para a psicanálise também. E o Foucault aqui vai falar da docilidade dos corpos, que os corpos obedientes são mais produtivos, e aí aqui tem a figura do panóptico. O que é o panóptico? Vamos colocar que é um Big Brother, o olho que tudo vê? Panóptico. O panóptico. Conhece, Flávio, a teoria do panóptico? Não? Panóptico. Panóptico. A teoria do panóptico. O que é a teoria do panóptico, em poucas palavras e rapidamente? A torre da cadeia. A pessoa está sendo olhada, mas ela não sabe por quem e nem se está sendo olhada. Mas só a ideia dela estar sendo observada faz com que ela mude o seu comportamento. O radar. Vejam que atual isso aí. Sim. Em minha existência, sou olhado de toda parte. Como sou visto, como sou olhado. Aí vem a docilidade dos corpos, toda a teoria que se segue disso. E é assim que funciona, o que é o nascimento da prisão, né? Assim funciona nas prisões, né? Principalmente. Né? Você não sabe se o guarda está lá, mas você não vai pagar para ver, né? Mas isso funciona na religião também. Funciona na religião, muito, muito bem colocado. Vai funcionar em vários aspectos, né? Hoje em dia, mais que nunca, né? Estamos vigiados por câmeras 24 horas. Daí que vem a ideia do Big Brother. Big Brother personagem que inspirou o reality show. Vocês conhecem o Big Brother, do 1984? Big Brother é o olho que tudo vê num país distópico aí do George Orwell, né? Então ele vê tudo. Tem um filme também. Hã? Esse aí que você está falando de 84, eu não conheço, não. 1984, que chama o livro, é do George Orwell, o mesmo que escreveu A Revolução dos Bichos. O livro, chama 1984, é daí que saiu o personagem do Big Brother. Daí que saiu a ideia do reality show chamar Big Brother. Qual que é o símbolo do Big Brother? É um olho. Né? Deixa eu dar outra referência. Tem um filme do Kubrick, que vocês devem conhecer, que tem a famosa cena do macaco que joga o osso para cima. Que eu até usei para ilustrar no percurso do Além do Princípio do Mal-Estar na Civilização. Lá também tem uma referência a isso, que é o panóptico, a isso o olho que tudo vê, vamos dizer assim, que é o personagem HAL. HAL, ele é um robô, é um computador. Esse filme é da década de 60, vai me falhar agora a mente exatamente o ano. Onde ele impõe a ordem porque todo mundo acha que ele está vigiando. Então, olha essa questão do olho se fazendo presente aí. Trazendo para a nossa atualidade, nada melhor. Você citou o radar, né, Flávio? Agora os radares estão mudando a dinâmica, né? Agora eles têm uma medição, né? Se você está acelerando entre eles. Tem. Né? Na estrada, né? E aí a gente vai ser levado à questão do grande outro que vigia, uma outra questão, né? O grande outro que castra. E aí me recordo de um outro filme que chama Eles Vivem. Eles Vivem é meio... não é terror, mas, enfim. Um policial, ele acha uns óculos, e aí ele coloca esses óculos e ele começa a ver as coisas que ninguém vê. Então, assim, nos comerciais, ele vê, tipo assim, compre, né?
esse imperativo, vamos dizer assim, que está escondido nas propagandas. É um modo até interessante de ver aí o imperativo do gozo, né? Mas é o grande outro. Né? O grande outro, aquele que te vigia, aquele que te castra, aquele que te põe limite, aquele que te impõe a lei. Né? Por isso que eu coloquei esse aí, eu só vejo de um ponto, mas em minha existência eu sou olhado de toda parte. Continuando aqui. Esse ver ao qual estou submetido de modo original, sem dúvida está aí o que nos deve levar à ambição dessa obra, a reviravolta ontológica, cujas bases se encontrariam numa mais primitiva instituição de forma. Tenho mesmo aí oportunidade para responder a alguém que, certamente, tenho minha ontologia. Ontologia é uma parte da filosofia que estuda a essência do ser antes dele ser. Como todo mundo tem. Então, o Lacan tem a ontologia dele. Nós já vimos essa questão da ontologia quando ele falou que o inconsciente é pré-ôntico. Né? Então, o inconsciente é pré-ôntico. Lá atrás. Então, alguém questiona se ele tem a sua ontologia. Né? Ele fala, por que não? Como todo mundo tem, ingênua ou elaborada. Mas, certamente, o que tento desenhar em meu discurso, que se reinterpreta o de Freud, não é menos essencialmente centrado na particularidade da experiência que ele traça, aqui Lacan reforçando 2 pontos de seu ensino. O retorno a Freud, sempre a releitura de Freud, a reinterpretação de Freud, né? E a experiência. Aqui o Lacan reforça esses 2 pontos. Vamos lembrar, o contexto do Seminário 11 é a excomunhão, né? Então ele está sempre trazendo essa tônica durante o seminário todo. Não tem, de modo algum, a pretensão de cobrir todo o campo da experiência. Mesmo esse entre dois, que nos abre a apreensão do inconsciente, só nos interessa na medida em que nos é designado por consignação de Freud como aquilo de que o sujeito tem que tomar posse. Lacan dizendo aqui que o sujeito tem que tomar posse do seu inconsciente. Acrescentarei apenas que a manutenção desse aspecto do freudismo, que tem o costume de qualificar de naturalismo, que as pessoas têm o costume de qualificar de naturalismo, parece indispensável, pois é uma das raras tentativas, se não a única, de dar corpo à realidade psíquica sem substantivá-la. No campo que nos oferece Maurice Merleau-Ponty, mais ou menos polarizado, aliás, pelos fios de nossa experiência, por suas incidências mais factícias, se não as mais caducas. Mas não é entre o visível e o invisível que nós outros temos que passar. Então, no nosso caso, não vai por aí. A esquise que nos interessa não é a distância que se prende ao fato de haver formas impostas pelo mundo e para as quais a intencionalidade da experiência fenomenológica nos dirige dentro de onde os limites que encontramos na experiência visível. Isso nos interessa, isso é coisa da filosofia. A nós não interessa isso. O olhar só se nos apresenta na forma de uma estranha contingência, simbólica do que encontramos no horizonte e como ponto de chegada de nossa experiência, isso é, a falta constitutiva da angústia de castração. Só aqui que o olhar vai interessar a nós. Lacan é direto, vamos dizer. Então, ele está dizendo, então essa parte da fenomenologia não vai nos interessar. O que vai nos interessar é isso. O olhar só se nos apresenta, só nos interessa na forma
de uma estranha contingência simbólica do que encontramos no horizonte e como ponto de chegada de nossa experiência. Ou isso é, o ponto de chegada da nossa experiência, a falta constitutiva da angústia de castração. E aí, para fechar essa parte, ele diz, o olho e o olhar. Então, aqui então ele que introduz o olhar, né? Ele não estava falando do olho, né? O olho e o olhar para cima do sujeito. Essa é para nós a esquise, na qual se manifesta a pulsão ao nível do campo escópico. Então, aqui ele está apresentando o olhar como pulsão, a pulsão escópica. E aí, deixo para reflexão. E aí me vem Fátima à mente, que quer ser olhada, o olho que olha, aquilo que você olha, aquilo que te vê, o que satisfaz essa pulsão escópica, e aí nós podemos abrir o leque para várias questões. Faltando 10 minutos para o que eu havia planejado, começando às 19h30, eu consegui terminar um ponto pela primeira vez. Eu fico bom, fico feliz. E deixo aberto aí. Porque a ideia é provocar. A ideia é fazer pensar e elaborar. Assim como numa análise. Agora eu quero ouvir vocês. Já falei demais. Eu não, Lacan falou demais. O que pensam vocês? O que ficou para vocês? O que vai ecoar para vocês? Nadinha? Poxa. Eu tenho que achar o nome do livro do... Aqui, achei. Achei, eu sei. A Flávia voltou para nos dizer alguma coisa. Que bom, né? Porque ninguém falou nada, né? Então a Flávia voltou para nos dizer alguma coisa. Eu ia tirar aqui, o microfone estava tampado. A gente pode falar que a Fátima, ela pode ser uma neurótica, uma histérica? Sei. Por que não? Sinceramente, não sei. Pensei nela aqui como Sinceramente, não sei. Assim, uma sofredora à busca de um olhar. Assim. Porque ela voltou, ela poderia sair correndo, por exemplo, de vergonha. Mas ela voltou e agradeceu, assim, aquele prazer, aquele gozo, assim, uma satisfação que se existe. Eu já acho que ela recebeu o aplauso de bom grado, né? Ela teve esse olhar por cima dela que a fez, vamos falar, aparecer, né? Eu estava falando de fading do sujeito, né? O olhar, a gente está falando muito do olhar e vai falar muito do olhar. O olhar que interessa na clínica psicanalítica é esse olhar que recai sobre o sujeito. Então, o que recai? Por que ela voltou para agradecer, né? Como que esse olhar recaiu? Ficam boas perguntas, vamos interpretar Fátima. Acho que Não dá para saber. Acho que Fátima tocou vocês, né? Isso me deixa feliz. Mas aí eu fiquei pensando, quando a Flávia pergunta se a gente podia pensar na Fátima como uma histérica, será que uma histérica tem essa vida morninha, tudo mais ou menos? Acho que é uma sofredora, assim. Então, mas aí não é mais ou menos. Uma calada, né? Uma histérica calada. Uma histérica calada? Vocês nunca viram? Não conheço, não. A histérica manda até a gente calar a boca, né? Por isso que eu tô falando, por isso que eu tô meio esticando aí, essa histérica nessa vidinha mais ou menos, tão morninha, eu não colocaria ela nesse lugar tão... Não se tão esqueçam morto, que né? não se esqueçam que foi...
Não se esqueçam que foi uma histérica que mandou o Breuer cala a boca e eu que falo, né? A pessoa você falar isso para um médico, né? Na época, um médico, né? Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa, né? Pouca coisa. Eu não acho que a Fátima estaria nesse lugar de tanta potência, assim, a nível de fala. Eu estava muito submetida. Eu vou procurar um texto do Alexandre, que fala sobre essa questão do olhar, se eu tiver em PDF, eu devo ter, porque às vezes até ele me pede os textos dele, mas que ele fala sobre essa questão do olhar, chama Clínica Psicanalítica na Nossa Época. E o livro do Didi Huberman chama O que Vemos o que nos olha. Eu tenho ele em PDF, se vocês quiserem, mas ce que nous voyons, ce que nous regardons. O que vemos e o que nos olha. Essa é a ideia que eu joguei para você, né? Aquilo que te olha. Tá, me joga no grupo, que aí eu me lembro. Acho que você trouxe duas coisas aí, eu acho interessante. Primeiro, essa coisa do contemporâneo, né? Que aí não tem como a gente não pensar no virtual, né? Dentro do que veio. Olha, porque, né, essa coisa, e ao mesmo tempo pegando desde no começo lá a questão da percepção para criar a percepção você precisa ter a experiência, e essa experiência ela necessita de ser algo corpóreo, né? Também. Então, acho que tem essa questão virtual aí, né, e de uma coisa tão contemporânea que a gente pode pensar em relação à adolescência, a questão em relação à rede mesmo, né, onde existe tanta coisa sendo vista, mas pouca coisa sendo olhada e sendo vista. Muita coisa sendo visualizada, visualizado, né? Visualizada, mas não visto. É isso, eu acho que era isso. Isso, muito bom ponto. Também concordo. Então, acho que tem muito essa questão, né? Onde se vê, mas não se olha, né? E ao mesmo tempo também não é visto. Não é visto. Não é visto. Essa questão que você traz é interessante, também por esse ponto de que a percepção engana, principalmente em rede social, né? Sim. Então a pessoa vê uma foto, por exemplo, agora minha, lá em Paris, por exemplo, e você tá feliz, né? Que eu estou feliz e que eu estou lá, quando na verdade eu estou aqui. E isso causa um efeito muito grande, né? Principalmente no adolescente, no jovem, esse efeito do visual, né? E se a gente pensar também na coisa do... Sabe assim, aquelas pessoas assim, está vendo uma pessoa sendo espancada, mas ao invés de vocês entrar na cena e você ajudar e ter uma ação frente àquilo ali, você está filmando, indignado, mas você está filmando que aquela pessoa está sendo espancada, aquela pessoa está sendo roubada, sabe aquelas coisas assim que aparecem, que você fala assim, gente, como é que a pessoa se parou? Vale muito mais as visualizações e o que vai ser... O que me lembra outro filme, que chama O Abutre, com Jake Gyllenhaal. Assista sobre esse ponto, fazer visualização, fazer filmagem, dinheiro, né? Filmagem, exato. Faz a filmagem, né? Mas não se implica na cena, né? Não se implica na cena, exato. Então, acho que a gente pode pegar o olhar. E aí, mas eu queria, quando você trouxe a coisa do texto, que você ia colocar no grupo, e aí olhar a coisa do Alexandre, eu fiquei pensando um pouco de que leituras que a gente podia fundamentar melhor essa questão esse olhar através da castração, do olhar da castração do grande outro, sabe? Porque a gente sempre tem um olhar de subjetivação, né? A gente sempre tem a leitura, pelo menos, né? Para mim fica sempre mais fácil pensar no olhar da subjetivação do grande outro enquanto bebê, enquanto a gente vai lá se estruturando. Mas esse olhar da castração, né, desse olhar do grande outro que castra, que do lugar de não visto, eu acho que isso é bem interessante. Tem uma literatura mais recente, eu ficaria muito... Para mim seria muito interessante de olhar.
De olhar, não de ver. Agora a gente está de olhar, não de ver, né? acessar, Enfim, agora a de gente toma acessar, de cuidado. olhar e ler. Bom, nesse ponto da lei do grande outro, eu consigo lembrar agora só do vigiar e punir, que eu acho que é o Foucault aí, filosoficamente apresentando essa questão da docilidade dos corpos justamente em cima do olhar e do ver, esse grande outro castrador, né? Você não sabe que ele está ali, mas a ideia que ele está ali já muda o seu comportamento. Então nós vamos ter aí, deixa eu ver se tem a foto do... Mas do aí painel. já é algo Mas desse não sei lugar se já vai dar para introjetado, né? mostrar. Você está trazendo. Né? O lugar, já é o lugar da crítica e da questão introjetada, né? Tá, tá. Eu estava imaginando uma coisa do... Levando em consideração que ele respeita a castração, né? Se ele negar a castração, ele não vai. Levando em consideração que ele é um neurótico, né? Considerando que ele é neurótico, né? Mas veja toda a questão do direito mesmo, né? Que coloca esse grande outro castrador. E aí, o que infringe a lei, ele não está respeitando a castração. Né? Aquele que infringe a lei por prazer, é o que passa, a Flávia falou do radar, né? É o que passa o sinal vermelho, é o que acelera no radar. Então... Mas aí também não abre aquela discussão assim, que você está falando da lei, né? Da coisa jurídica. Então, por exemplo, assim, também não existe, por exemplo, agora mesmo no meu prédio instalou uma coisa assim, que todo lugar que você vai para academia, você vai para qualquer lugar do prédio, você tem que estar lá, a coisa do rosto, né? Instalando tudo. Então, onde você vai, você está. Se não te reconhece, mas ao mesmo tempo, existe é como se fosse assim, a nova lei, essa coisa de poder você ser reconhecido, você tem que ser reconhecido para poder, né, ser reconhecido para poder pertencer, né? Você vai ser reconhecido para pertencer ao prédio e ao prédio você poder circular. Mas ao mesmo tempo não me é algo que me castra, não castrar no sentido da lei, mas é assim, é algo que me submete ao olhar do outro, que eu sou, sabe assim, ultrapassa um pouco do direito. Por exemplo, eu poderia me negar, né, mas aí um grupo maior votou que sim. Não, sim, é uma questão até interessante que você traz. Sorria que você está sendo filmado. Em qualquer lugar você está sendo filmado. Mas e o teu direito de imagem? O teu direito de ir e vir? O que diz que você está padaria? O teu direito à privacidade. Até. Não existe mais lugar nenhum, né? Você pode estar no restaurante, quando você vê, você está na rede. Você estava lá jantando com, sei lá, com uma pessoa, quando você vê, alguém te filma né? Olha lá, o Gustavo, entendeu? Todo mundo vendo, jantando. Então, assim, é algo que é uma exposição que pela lei, a lei autoriza te exporem. Ao mesmo tempo que te diz que não, te diz que você tem o direito de imagem, você tem direito, entende? Bom ponto. Muito bom ponto. E a outra, aquele castradora agindo aí, né? Mas, gente, a gente tá perto desse negócio aí. É um problema da Terra 2, já que a gente estava falando de Forbes, né? É a questão da Terra 2 aí, trazendo esse problema da subjetividade. É um bom ponto. Podemos procurar literaturas em cima disso e podemos elaborar alguma coisa, porque é um sintoma da modernidade, né? E incomoda, mas a gente acostuma, não questiona. É a docilidade dos corpos, a partir do momento que você está no fluxo, vamos dizer assim, né? E aquele que questiona normalmente é excluído, né? Não, mas peraí, cadê meu direito, igual você colocou, né, Neve? De ir e vir, a privacidade que não existe mais.
Que é dentro da tua casa, né? Dentro da tua casa. No prédio, né? Não pode estender um pouco, né? Então, assim, é a sua casa que você, para ir acessá-la, se o coisinho, o negocinho lá, a televisãozinha assim, não te reconhece, você não entra na sua casa. Na sua casa. Não entra na academia da sua casa, uma coisa assim. Pouco surreal, né? A gente poderia pensar que é bem pouco não, é bem surreal. Isso era coisa de ficção científica até alguns anos atrás. Há um tempo atrás, exatamente. Se falar, né? Isso era coisa de Blade Runner, Caçador de Android. Tem um filme com o Tom Cruise, nem muito distante, chama Minority Report, Uma Nova Lei, e já está ultrapassado, né? Porque aquelas coisas lá existem. Só ainda não falam quem vai matar quem, etc., igual lá no filme, mas eu estou sentado aqui, minha janela está aberta. Quem me garante que não tem uma câmera ali que está apontada para cá? Né? É bom. Vamos às teorias da conspiração, né? O que alguém está nos vigiando aqui, hackeando a gente. Então, por aí vai. Os NDRD, né? Que o pessoal fala que. Ontem eu estava até vendo um filme, fala que nem pega mais, nem passa mais em NDRD, porque é o prazer de cara da pessoa que é amiga ficar vendo você. Eu falo assim, você vai entrar num lugar sem ficar procurando a câmera, né? Para ver se. Então, nem. A gente acaba entrando na paranoia, né? E não é nem uma câmera assim, que hoje em dia você tem câmera, né? Igual aquelas coisas de 007, né? Aquela de filme. 007 já está ultrapassadíssimo. Exato, câmera de filme, mas assim, você pode estar com a caneta aqui, na ponta da caneta tem uma câmera, porque é tudo muito pequeno, muito micro, né? Muito exato. Então, muito bom. Essa questão da pulsão escópica da Fátima, por exemplo, o professor tem muito disso. É um gozo que a gente tem de ser olhado? Não sei. Analista talvez possa ter disso também, no olhar que o analisando joga para cima de você. Hoje em dia, na internet, as pessoas querem ser vistas. Né? Então, muito bem, boas reflexões. Mesmo na hora que você começou a falar da Fátima, tudo, da escola, a quem dança também quer mostrar sua arte, quer ser visto. Então, isso também é uma neurose. Sim, o ator. Tá dentro faz parte. Mas o que você vai fazer com isso, né? Porque, por exemplo, isso que eu acho que o Forbes colocou palco ali, né? Pôs o palco ali como metáfora para outras coisas também, né? Eu vejo assim, no teatro, na dança, você está fazendo uma arte. Tem uma arte para apresentar, você tem uma programação muito específica. Mas aí eu fico vendo os Reels, o pessoal faz uns negócios que assim, cara, acho que eu não tenho coragem de colocar uma dancinha. Não faz sentido, sabe? Sim, mas é muito, assim, sabe? E não tem arte. Tem essa... Então, o que quer ser visto mesmo, né? Quer ser visto, quer ser notado. A qualquer preço, né? A qualquer preço. Muito bem. Ok, 21h05, vamos lá. Terça-feira que vem nos encontramos aqui para continuarmos nossas elaborações. Gostei bastante. Vai ser cada 15 dias ou toda semana? Não, eu fiz o calendário lá toda semana para a gente poder recuperar o tempo perdido. Né? Semana então, que vem... Até dezembro é toda semana. Semana que vem eu não consigo participar, tá? Eu ainda estou fazendo tá ótimo. Mas se puder, veja a gravação e comente depois, né? Vamos dar continuidade aí, vai ser essa tópica, né? O nosso tom aí nos próximas lições lacanianas, vamos falar sobre o olhar, e é bem importante a gente trazer para a contemporaneidade. Quem tiver a curiosidade de ir lá na letra de Maurice Merleau-Ponty, será um grande exercício. E se quiserem as referências que eu dei, me lembrem que eu escrevo lá para vocês. Tá bom? Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Bom feriado a todos. Bom feriado. Até mais. Tchau, Cat. Tchau, Lívia. Tchau, Flávia. Quem está vendo na gravação, meu abraço e até nosso próximo encontro.